Quando uma proposição composta é formada pela inserção da palavra se antes da primeira proposição e da palavra então entre as duas proposições, nós temos o chamado condicional, ou também implicação. Se, P, então, que, cujo símbolo é uma seta no sentido de P para Q. Por exemplo, proposição P, 2 é maior que 1, proposição Q, 8 é ímpar. Condicional, se P, então Q, se 2 é maior que 1, então 8 é ímpar. Temos se 2 é maior que 1, chamada de hipótese, ou ainda antecedente ou implicante, e o restante chamada tese ou consequente ou ainda implicado. Hipótese 2 maior que 1, tese 8 é ímpar. O valor lógico de um condicional, quer dizer, a chamada tabela verdade de um condicional, é a mais comum nos concursos, portanto você precisa guardar e guardar bem. Um condicional só é falso em um caso apenas, em uma possibilidade apenas: se a hipótese for verdadeira e a tese for falsa. Nesse caso, o condicional é falso. Se hipótese e tese forem verdadeiras, ou hipótese falsa, tese verdadeira, ou hipótese e tese falsas, o condicional será verdadeiro. Muito cuidado, que nós confundimos em duas situações. Primeira, temos hipótese e tese falsas, porém condicional verdadeiro. Muita gente coloca falso. Segundo, se a hipótese for falsa e a tese verdadeira, o condicional será verdadeiro. Agora, hipótese verdadeira e tese falsa, aí sim que o condicional é falso. Isso porque há uma relação entre as duas sentenças, entre as duas proposições, em que você admite que a tese só se concretiza se a hipótese também se concretizar. Se a hipótese acontece, é satisfeita, porém a tese não se concretiza, então o condicional, evidentemente, é falso. Tranquilo? Então guarda bem isso. Hipótese verdadeira, tese falsa, conclusão falsa, consequente falso, condicional também falso. Nas demais possibilidades, o condicional é sempre verdadeiro. No nosso exemplo, a hipótese 2 é maior que 1 é verdadeira. Agora a tese 8 é ímpar é falsa. Portanto, o condicional, se 2 é maior que 1, então 8 é ímpar, também será falso. Por quê? Hipótese verdadeira, porém tese falsa. Se fosse assim, se 8 é ímpar, o contrário, então 2 é maior que 1, o condicional seria verdadeiro. Porque 2 é ímpar estando na hipótese, sendo falso, e 2 é maior que 1 sendo a tese verdadeira, falso com verdadeiro é verdadeiro. Porque vai sempre ser falso se for verdadeiro na hipótese e falso na tese. Não confunda, cuidado, vai cair muito isso em prova. Nós vamos praticar demais isso aí, tenho certeza que você vai entender ao final desses exercícios. A negação de uma proposição, o símbolo é um til na frente da proposição, é uma outra proposição que tem valor lógico inverso à da original. Se a proposição original for verdadeira, sua negação será falsa, e vice-versa. Se a proposição for falsa, a sua negação será verdadeira.
Por exemplo, proposição P, 2 é maior que 1. A negação de P, ou simplesmente não P, é 2 menor ou igual a 1. Por que menor ou igual? Nós explicamos isso detalhadamente no nosso primeiro DVD de raciocínio lógico, por isso também um dos motivos que me levou a sugerir que você o assistisse antes desta aula. Proposição Q, 8 é ímpar, negação, não Q, 8 não é ímpar, ou que é equivalente, 8 é par. Nossos primeiros exercícios para praticarmos tudo isso que acabamos de explicar e aprofundar nossos conhecimentos. Sejam P, Q e R proposições verdadeiras e S, T e U proposições falsas. Dê o valor lógico das seguintes proposições compostas. Primeiro, se P, então, se Q, então, R. Primeiríssima coisa que nós temos que considerar aqui: não ter medo da questão. Ela não morde. Parece ser difícil, mas não é. Temos apenas que lembrar a chamada tabela verdade de um condicional. Se a hipótese for verdadeira e a tese falsa, o condicional será falso. Nos demais casos, será verdadeiro. Sabendo disso, você mata qualquer exercício sobre esse assunto. Sabemos de antemão que P, Q e R são proposições verdadeiras. P verdadeiro, Q verdadeiro e R também verdadeiro. Como na matemática, numa expressão numérica, vamos começar pelo que está dentro dos parênteses. Se Q, então R. É um condicional. Hipótese verdadeira, tese também verdadeira. Se hipótese e tese são verdadeiros, o condicional é verdadeiro. Ok? Então, o resultado da expressão, entre aspas, entre parênteses, é uma sentença verdadeira. Temos então um outro condicional, cuja hipótese é verdadeira e a tese também é verdadeira. Hipótese e tese verdadeiras, condicional verdadeiro. Número 2. Se S, então, se Q, então R. Já sabemos que o que está entre parênteses é verdadeiro. Sabemos também que S é falso. Então temos um condicional em que a hipótese é falsa e a tese é verdadeira, ou seja, o condicional é verdadeiro. Se fosse o contrário, aqui V e aqui F, aí sim o condicional seria falso. Número 3. Se S, então T, então U. S é falso, T é falso e U também é falso. Entre parênteses, hipótese falsa, tese falsa. Condicional verdadeiro. Ok? Agora, um novo condicional em que a hipótese é verdadeira e a tese é falsa. É o único caso em que o condicional é falso. Uma proposição um pouco mais complexa, porém não tenha medo, é fácil. Vamos começar pelo interior dos parênteses, é um condicional. Temos que S é falso, T também é falso, hipótese e tese falsas, condicional verdadeiro. Ok?
No interior dos colchetes nós temos um outro condicional em que a hipótese é verdadeira e a tese também é verdadeira. Portanto, condicional verdadeiro. Por fim, temos um outro condicional em que a hipótese é verdadeira e a tese é falsa. Hipótese verdadeira, tese falsa, condicional falso.